Espírito Santo. Olá, minhas queridas irmãs, amados irmãos e irmãs que nos acompanharão neste vídeo. Com alegria que viemos por este meio compartilhar com vocês um pouco da nossa fé católica nesta novena em preparação à grande solenidade do Espírito Santo, solenidade de Pentecostes. Nós vamos meditar agora sobre o dom do conselho. Para quem não me conhece, eu sou Frei Kleber da Trindade, carmelita descalço, da província São José, do sudeste do Brasil. Atualmente conventual em Brasília, Distrito Federal, que é ajeitando meu hábito. É uma grande satisfação encontrá-los, ainda que seja por este meio. Uma satisfação maior ainda encontrar as irmãs. Digo que estou fazendo isso por amor às senhoras, né? Uma forma de estar próximo às senhoras a quem quero muito bem, a quem amo muito. Minhas irmãs na ordem, minhas irmãs no Carmelo. Então vamos, neste momento de partilha, invocar o Espírito Santo para que Ele mesmo venha nos dar a graça de experimentar este dom que nós vamos procurar conhecer melhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós vamos agora, neste momento, através deste vídeo, conversar, né, sobre o dom do conselho. O dom do conselho é um dos 7 dons do Espírito Santo. E para que possamos entender melhor, então nós vamos lançar mão daquilo que nos ensina a igreja, né? Eu não vou falar nada inventado, né? Vou transmitir aquilo que é a doutrina oficial da igreja. Partindo do catecismo da igreja, o catecismo da igreja, na sua terceira parte, que vai falar da vida em Cristo e da vocação do homem à vida no Espírito Santo, no parágrafo 18:30 vai falar dos dons e frutos do Espírito Santo. E aí ele nos diz: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito.
Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Ou seja, estes dons são, por natureza, de Jesus. Eles nos são dados como graça, como participação a nós batizados. Eles são um dom da graça que foi dado a nós em Pentecostes. Por isso, dons, benefício, graça. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Salmo 143, 10. Teu Espírito bom me guie por uma estrada plana. Romanos 8, 14, 17. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, isso é o que o catecismo nos apresenta. O catecismo ele não vai tratar especificamente de cada dom do Espírito Santo e falar especificamente de cada um deles, não. O que o catecismo fala dos dons é isso, né? Depois, então, esse é o catecismo da Igreja Católica, né? Agora, de forma didática, nós vamos tratar melhor do dom do conselho a partir desse livro, Compêndio de Teologia Cético-Mística, de Adolfo Tanqueray. Quem é Adolfo Tanqueray? Foi um sacerdote francês sulpiciano, doutor em Direito Canônico e em Teologia Dogmática. Durante muitos anos professou em seminários, é autor de um grande número de obras de espiritualidade, entre elas o Dogma e a Vida Interior, a Divinização do Sofrimento e Para Formar Almas Santas. Este livro aqui é uma beleza, né? Esse livro aqui é uma graça muito grande, é um compêndio de teologia. Então ele traz toda a nossa doutrina cristã católica de forma muito bem explicada, e é muito bom termos em nossas bibliotecas e para o estudo. Muitos leigos, muitas religiosos já os têm em suas casas, e é muito bom tê-lo, né? Então, sobre o dom do conselho. Qual é a natureza do dom do conselho? O dom do conselho aperfeiçoa a virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? É uma das virtudes cardeais, né? Fazendo-nos julgar pronta e seguramente por uma espécie de intuição sobrenatural. Ou seja, o dom do conselho é um dom que vem do alto. Então, o dom do conselho não é a gente escutar, ponderar, anotar, né? Não. O dom do conselho vem do alto, é a iluminação divina. É Deus que age sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, iluminando-nos com a sua graça. De forma a dizer-nos o que convém fazer, sobretudo nos casos dificultosos. Pela virtude da prudência, refletimos e investigamos cuidadosamente os melhores meios para atingir um fim, servindo-nos das lições do passado e aproveitando-nos dos nossos conhecimentos presentes para tomar uma decisão acertada. Aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, nós lançamos mãos dentro do nosso tesouro, ou seja, das nossas experiências, da nossa realidade de vida, das coisas velhas e novas. Nós lançamos mãos
das nossas experiências, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós estamos vivendo, dos conhecimentos que temos. Com o dom de conselho, passam as coisas muito diversamente. O Espírito Santo fala-nos ao coração e faz-nos compreender num instante o que nos cumpre fazer, e assim se realiza a promessa de Cristo nosso Senhor a seus apóstolos. Quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque vos será dado, naquela hora, o que haveis de dizer. Mateus 10, 19. E o que vemos no proceder de São Pedro depois de Pentecostes. Detidos pelos sinedritas, recebe ordem de não mais anunciar a Jesus Cristo. Imediatamente replica: é necessário obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5, 29. Então São Pedro emite essa resposta mediante o dom do conselho. Muitos foram os santos que gozaram deste dom de conselho. Santo Antonino possuía-o em tão alto grau que a posteridade lhe deu o título de bom conselheiro, Antonius Consiliorum. E, na verdade, era consultado não somente pelos simples fiéis, mas até pelos homens de Estado, em particular por Cosme de Médicis, que o escolheu várias vezes por embaixador. Admiramos também este dom numa Santa Catarina de Sena, que, muito nova ainda, e sem nunca ter estudado, dá sábios conselhos aos príncipes, aos cardeais, ao mesmo sumo pontífice. Numa Santa Joana d'Arc, que, ignorante da arte da guerra, traça planos de campanha admirados pelos melhores cabos de guerra e nos indica aonde ia aurir a sua sabedoria. Vós estivestes no vosso conselho, eu também estive no meu. Né? E ela, ao dizer isso, refere-se a Deus. Né? O seu conselheiro é o Senhor dos exércitos. Qual é o objeto próprio do dom do conselho? O objeto próprio do dom do conselho é a boa direção. É direcionar as pessoas para o bem. De que forma? Direcionando particularmente as nossas ações para o bem, para fazer aquilo que agrada a Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, para livrar-nos daquilo que rompe a comunhão com Deus. Por quê? Porque a função dos dons do Espírito Santo é levar-nos a uma vida no Espírito, a uma vida na graça. E a gente só pode também participar dos dons do Espírito Santo tendo essa vida na graça. Então é lógico que o dom favorece aqueles que estão em estado de graça. Mas os dons também agem naqueles que não estão em estado de graça. Por exemplo, Deus pode usar um pagão para aconselhar-nos. Deus usou, né, uma jumenta, a jumenta de Balaão, para aconselhar. Para dizer que o dom não é uma propriedade do cristão, não é uma propriedade daquele que tem fé. O dom é um benefício de Deus para a salvação das almas. Os dons de ciência e de entendimento dão-nos os princípios gerais. Ou seja, eles dão as bases gerais para a boa direção, para o bom entendimento. Os dons da ciência e do entendimento. Mas o dom do conselho sugere-nos a sua aplicação aos casos particulares. Ou seja, o dom do conselho é para as particularidades. É
para os casos específicos, apresentando-nos a luz do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo, então, mostra-nos então o que importa fazer no tempo, lugar e circunstância em que nos encontramos e se estamos encarregados de guiar os outros. Que conselhos lhes devemos dar, né? Ou seja, se nós temos a responsabilidade de aconselhar, se nós temos funções, cargos, responsabilidades, por exemplo, os pais em relação aos filhos, os priores e prioras em relação aos seus irmãos e irmãs de comunidade, os bispos em relação aos padres e aos fiéis, os padres em relação aos fiéis, os patrões em relação aos empregados. Então, são pessoas que têm a responsabilidade de aconselhar, de orientar. Então, essas pessoas, por graça divina, recebem este dom e devem exercê-lo. Agora, para exercê-lo, elas devem viver em estado de graça, elas devem buscar isso, elas devem viver em comunhão com Deus, né? Para que possam orientar de acordo com a sua responsabilidade e para o bem daquelas pessoas, segundo a vontade de Deus e segundo a responsabilidade que cada um tem na própria realidade que se encontra. Então, o dom do conselho é para as realidades particulares e para o bem próprio. Qual a necessidade do dom do conselho? Para todos é necessário este dom em certos casos mais importantes e dificultosos, onde se acha empenhada a nossa salvação e santificação. Por exemplo, nas questões de vocação ou de certas ocasiões de pecado que se encontram no mesmo exercício das próprias funções. Então, numa questão de um discernimento vocacional, é muito importante o dom do conselho. Por quê? Porque aí se emprega uma vida. Não podemos errar a vocação, temos que discernir. Porque a vocação não é a escolha de um estado de vida, é o discernimento, é a escuta coerente e certa da vontade de Deus a nosso respeito. Escutar bem a Deus para poder dizer sim. Nós não escolhemos a vocação. Nós dizemos sim àquela escolha que Deus tem para nós. Nós acolhemos o chamado de Deus. Por isso, é importante aconselhar-se bem. É importante ouvir bem, discernir bem e aconselhar-se bem, ajudar-se, né? Ter um bom conselheiro, seja um diretor espiritual, mas aconselhar-se com o melhor dos conselheiros. Quem é? O Espírito Santo, o próprio Deus. Pedir ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, em meu auxílio, aconselha-me, fala-me ao coração, revela-me a vontade de Deus a meu respeito. Diz-me como devo agir, o que devo fazer. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele é imediato. Deus não cogita. O conhecimento de Deus é imediato. Deus não pensa. Agora nós pensamos. E muitas vezes, de tanto pensar, a gente se cansa, a gente se fadiga. E por isso devemos pedir a Deus, ao Espírito Santo, o seu conselho. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, ilumina a nossa inteligência e esclarece num simples ato, fazendo-nos compreender o que Ele quer. Os filósofos diriam, né? Eureka, né? Ou seja, acendeu-se uma luz. Não, isso é paganismo, né? Não tem nada de eureka. Foi iluminação divina, graça divina. Deus, na sua infinita misericórdia, escutou nossa solicitação e veio, com a sua graça, revelar-se na sua verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é o conhecimento. E aí Ele traz
na sua bondade, revela-se a nós, dando-nos a entender o que Ele quer de nós. Deus nos dá o entendimento, mas Deus não faz a nossa parte, ou seja, Deus nos dá o conhecimento, o entendimento, a compreensão e nos dá a força para cumprir. Agora, nós devemos cumprir, nós devemos dar o passo do fazer, do realizar aquilo que Ele mesmo nos dá a entender. Com isso também devemos pedir a Ele a graça de fazê-lo, por isso que tem o dom da fortaleza, né? Como a razão humana é falível e incerta nos seus caminhos, e nem pode proceder senão vagarosamente, importa nos momentos decisivos da nossa vida receber as luzes deste divino conselheiro, que em um só relance abraça tudo e em tempo oportuno nos faz ver com segurança o que devemos fazer em tal ou qual circunstância difícil. Dizia aqui anteriormente, né, que o conselho também nos previne das ocasiões de pecado. Muitas vezes nós vivemos uma vida irregular, ou podemos viver uma vida irregular, porque lançamos mão deste dom. E aí começamos a cometer pecados, né? Até pecados, muitas vezes não são pecados graves, né? Mas a Santa Madre, lá nas primeiras moradas, quando ela fala dos insetinhos, né? Das cevandilhas, né? Ela não está falando ali de pecado mortal, não, viu? Ela está falando dos pecados veniais que ficam circulando o castelo. A alma, quando entra no castelo, ela está em estado de graça. Quando ela está fora do castelo, ela está em pecado mortal. Quando ela entra no castelo, ela está em estado de graça. Se a gente cultiva os pecados veniais, é porque a gente está lançando mão, aqui ó, do dom do conselho. E para avançar no castelo, ou seja, para avançar na intimidade com Deus, a gente precisa lançar mão dos pecados veniais. A Santa Madre fala da gravidade disso, né? Da gente cultivar os pecados veniais como se fosse uma realidade intrínseca a nós, uma realidade que fizesse parte de nós, né? E não faz. Por quê? Por que Santa Madre fala isso? Porque antes de escrever o castelo, Deus lhe deu a graça de ver uma alma em estado de graça, uma alma, não só uma alma em estado de graça, não só uma alma que não tinha pecado mortal, mas uma alma que vivia em comunhão com Deus. Ou seja, uma alma uma pessoa que vivia numa crescente de santidade. E ela teve a graça de ver que essa alma era iluminada, habitada, plena da graça de Deus. Isso é uma experiência do dom do conselho, é uma iluminação divina. Isso não foi uma intuição humana, isso foi um dom divino. Foi o divino conselho que conseguiu, claro, aí é o dom do conselho, é o dom da inteligência. E sobretudo nesse caso, nessa experiência de Santa Teresa, o dom da sabedoria, que lhe deu a compreensão da ação do Espírito Santo na alma. Então aí a gente vê também a interligação, né, dos dons. Então, isso para dizer, né, a importância do dom do conselho na nossa vida. É necessário se aconselhar, porque o dom do conselho nos previne dos pecados, nos previne daquilo que ofende a Deus. E nos faz buscar a iluminação, nos faz buscar a graça, nos faz buscar a comunhão com o Senhor. Nos faz entender aquilo que particularmente devemos fazer para viver
segundo a vontade de Deus. O que devemos fazer, o que devemos evitar para viver em graça. É particularmente necessário este dom aos superiores e aos sacerdotes, tanto para a santificação pessoal como para a santificação dos outros. É às vezes tão difícil saber conciliar a vida interior e o apostolado, a afeição que se deve às almas e a castidade perfeita, a simplicidade da pomba e a prudência da serpente, que não é excessiva uma luz especial do Espírito Santo para nos sugerir no momento oportuno o proceder que devemos adotar. Assim mesmo, os superiores que devem fazer observar a regra com fidelidade e conservar, não obstante, a confiança e a afeição dos seus subordinados. Necessitam de muita discrição para alinharem uma justa severidade com a bondade, para não multiplicarem as prescrições e avisos e fazerem guardar a regra por amor, ainda mais do que por temor. É aquilo que a Santa Madre fala, né? O conselho que ela dá, né? Que sejam mais amadas do que obedecidas, né? Então, o dom do conselho é necessário para que isso se aplique. É necessário ter essa iluminação divina para guiar as almas. Quanto aos diretores, de que luz não precisam eles para discernir o que convém a cada um dos seus dirigidos? Conhecer os seus defeitos e escolher os melhores meios para os reformar? Decidir das vocações e conduzir cada alma ao grau de perfeição ou ao gênero de vida que é chamada? Então, tudo isso diz respeito à necessidade do dom, a necessidade, como é importante este dom. Como é importante para ajudar as pessoas a conhecer a vontade de Deus. E não confundamos o dom do conselho com o aconselhamento terapêutico, com o aconselhamento que nós fazemos, né, com os profissionais da área da saúde, sobretudo no campo da psicologia, da psiquiatria. Ali se trata de uma terapia, de um processo de conhecimento por método. Aqui nós não estamos falando de método. Aqui nós estamos falando de uma intervenção divina, de uma iluminação que vem diretamente do Espírito Santo, que pode ser imediata, ou seja, que Deus dá à pessoa, ou Deus dá à pessoa por meio de um outro, do diretor espiritual, né? Mas especificamente esses dons Deus concede às pessoas que têm funções de governo, pessoas que têm funções de guiar outras pessoas. Para quê? Para que ao exercer essas funções eles não levem à perdição essas pessoas. Por quê? Porque Deus não quer que nenhuma das almas se perca. Quando Deus dá uma função de governo a alguém, Deus não dá um poder para que as pessoas levem o outro ao mal. Mas ao contrário, Deus concede um poder para que ao exercê-lo possam levar as pessoas a viverem melhor e de forma mais plena. E por isso Deus concede seus dons. E um dos dons que Deus concede a estes é o dom do conselho. Quais são os meios para cultivar o dom do conselho? Para cultivar este dom é preciso, antes de tudo, ter um sentimento profundo de nossa impotência. Então aqui a necessidade da humildade. É necessário a gente se reconhecer pequeno, humilde, pobre. Então não é a oração do avarento, a oração do orgulhoso, a oração, né, do prepotente que vai alcançar de Deus o dom do conselho. Não é ir diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu conheço a minha vida, eu conheço a minha história, eu conheço tudo. E sabendo como eu sou, eu te peço isso, isso, aquilo. Não, Senhor, eu estou aqui humildemente, eu me coloco na tua presença.
conheces, Senhor, a minha fraqueza, Tu conheces o meu coração. Tu me dás a conhecer, Senhor, a minha pobreza, minha indigência. E aí você pode dizer a Deus as suas fraquezas. Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu sou orgulhoso. Conheces os meus medos. Mas você também deves dizer a Deus as virtudes e as graças que Ele te dá. Mas conheces também, Senhor, os desejos que eu tenho de Te agradar, de fazer a Tua vontade. Tu conheces a sinceridade do meu coração em fazer aquilo que Te faz feliz, de fazer o bem ao meu irmão, de procurar o melhor para a vida deles, porque isso é do Teu agrado e isso também me faz feliz. E é por isso, Senhor, que humildemente diante de Ti eu Te peço, dá-me a luz do Teu Santo Espírito para guiar a minha inteligência, esclarecer o meu entendimento, fazer-me compreender a Tua vontade, para que em tudo eu possa Te agradar. Dá-me a graça, Senhor, de entender o que queres da minha vida, o que queres de mim neste momento específico da minha história, para que em tudo eu possa, Senhor, fazer somente e exclusivamente e como o Senhor quer. Por quê? Porque meu desejo é fazer em tudo a Tua vontade. Não quero mais e nem menos do que isso, porque nisso se encontra, Senhor, a minha alegria, o meu prazer, a minha realização. E eu me submeto, Senhor, à Tua santa vontade. Coloco, Senhor, meu coração, que é frágil, que é vaidoso, mas é um coração que Te ama de verdade. Na sua fraqueza, na sua deboleza, mas é um coração que Te procura. Aconselha-o, Senhor, ilumina-o, Senhor. Guia-o, Senhor. Eu me submeto livremente, amorosamente, à Sua iluminação, à Sua santíssima vontade. Dá-me, Senhor, a Tua graça. Então, através da oração, apresentar a Deus com simplicidade, com verdade. Apresente a Deus as dúvidas do teu coração. Apresente a Deus os teus temores. Apresente a Deus tudo aquilo que não é claro. Para o exercício do dom do conselho, nós precisamos observar 3 passos. Primeiramente, é necessário escutar a palavra de Deus. Depois, é necessário orar, abrir o diálogo com o Senhor, falar a Deus daquilo que está nos perturbando. Depois, dentro da orientar-se com Deus. Orientar-se, ou seja, ouvir a palavra de Deus, ouvir a tradição, ou seja, ouvir a igreja. Se o conselho que nos é dado for contrário à palavra, for contrário à tradição da igreja, não é um conselho que vem de Deus. Jesus, quando estava lá no deserto, quando foi fazer seu grande retiro de 40 dias, ele foi tentado pelo demônio. O demônio lhe deu 3 conselhos na palavra. Os conselhos do cão, né? Não foram conselhos de Deus, foram conselhos do cão. Conselhos que tirariam Jesus da comunhão com o Pai. E Jesus os rechaçou. São Pedro, quando recebe a primazia, né? Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos dizem: uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é João Batista, outros que é alguns dos profetas.
E aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Cefas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E após isso, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Quando Jesus faz o anúncio da paixão, Jesus diz, que não te aconteça isso, Senhor. E aí o que Jesus diz? Afasta-te de mim, Satanás. Porque tu pensas como os homens e não como Deus. Ou seja, no momento anterior, Pedro agiu movido pelo dom do conselho, porque falou inspirado por Deus. No momento posterior, Pedro agiu como Satanás, movido pelos pensamentos dos homens, rechaçando a vontade de Deus. Então, o critério do dom do conselho não é agradar as pessoas. Nós não temos que aconselhar para agradar. Então, muito cuidado. Nós não temos que aconselhar para agradar. Chega uma pessoa desesperada falando da sua situação, né? Hoje em dia, por exemplo, sobretudo em casos assim, matrimoniais, né? É bem complicado hoje. Inclusive isso serve para as irmãs, né? Que muitas vezes acolhem casais ou pessoas em situação de separação aí nos locutórios. As pessoas abrem muito coração para as senhoras, né? Cuidado com o que vão aconselhar, né? Chega lá uma pessoa, né, destruída. Meu marido ou minha mulher me traiu assim, assim, assim. E eu tô com muita raiva, com muito ódio, com isso, com aquilo. E tô indignado e não sei o quê. E fala toda a sua situação e chora. E depois diz, pois então, por causa disso, eu também fiz isso e fiz aquilo. E eu traí também. Eu tô com vontade de trair, eu tô com vontade de matar, de me vingar. Aí muitas vezes a gente, né? Olha só a armadilha de Satanás. Pega e diz assim, é compreensível isso que você está dizendo. Opa! Essa palavra é compreensível não é um conselho que vem de Deus. Porque ao dizer isso a gente dá um reforço à pessoa. Não é compreensível. Na linguagem humana, sim. Só que a pessoa não veio pedir um conselho a um juiz, a um advogado. Ela veio pedir um conselho a um religioso, a uma religiosa. Ela veio pedir um conselho de uma pessoa de Deus. Então, diante de Deus, Deus não aconselha nunca a vingança, a traição, a pagar na mesma moeda. Então, nós nunca podemos usar essa palavra, é compreensível. Ao ouvir, a gente vai poder depois dizer, olha, então eu vou orar. Pedir a Deus para tirar a revolta do teu coração. Tirar o ódio do teu coração. Libertar o teu coração desse desejo de pagar o mal com o mal, levando também a praticar o pecado da infidelidade. Tirar o desejo de morte que você tem no teu coração, de vingança. Isso é o dom do conselho. É aconselhar a pessoa a não praticar o mesmo mal. Agora, se a gente fala, eu compreendo, não, esse eu compreendo é a linguagem do mundo. Esse é o conselho de Satanás, esse é o conselho de Pedro. E aí Jesus diz, afasta de mim. Mas o dom do conselho, o dom do alto diz assim, não. Sai dessa vida. Deus não te criou para isso. Deus te criou para a graça, para a vida, para a luz, para a plenitude, para o amor. Perdoa. Abra teu coração para a santidade. Entre em comunhão com Deus. Deixa o céu entrar no teu coração. Deixa a luz de Deus irradiar a tua alma. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Ele fazer o novo. Deixa Ele transformar esta realidade velha numa realidade totalmente nova. Não é isso que a gente canta? Deixa a luz do céu entrar.
e transformar. Porque Deus não faz reforma. Deus não põe remendo, não é isso que Jesus fala? Deus não põe remendo novo em roupa velha. Deus faz nova todas as coisas. E o dom do conselho, ele traz uma realidade totalmente nova para aquela situação em que a pessoa está, de forma a transformar a vida dela. Então, cuidado no que vamos aconselhar as pessoas. Se diante da situação que a pessoa te dá, te fala, e durante que ela está te falando, ao terminar, se você não recebeu iluminação nenhuma, não diga nada. Diga, meu irmão, minha irmã, eu vou orar por você. E se o Senhor me inspirar algo, eu lhe chamo. Mas eu vou orar por você. E se o Senhor não me falar algo, tenha certeza que através da minha oração, Ele vai lhe inspirar. O Senhor vai lhe aconselhar. Porque quem aconselha não sou eu. Não sou eu que tenho que ter uma palavra para a pessoa. Mas é o Espírito Santo que vai aconselhar. Porque o dom do conselho é um dom do alto. É uma intervenção divina. Eu posso ser esse mediador. Mas se durante aquele momento a pessoa me falando, Deus não me inspirou nada, depois na minha oração por ela, Deus tem o poder de comunicar diretamente a ela. Ou por meio de outra pessoa, de outras situações, a graça que ela precisa receber para aquela situação. Então não sejamos orgulhosos, vaidosos de achar que a gente tem que ter uma palavra para aquele momento. Nós não confundamos o aconselhamento do dom do conselho com o aconselhamento terapêutico. Quando a pessoa nos procura, ela quer um aconselhamento que vem de Deus. Então, se Deus te inspirar a palavra, dê. Se Ele não te inspirar, fique calado. Porque o dom do conselho também caminha com o dom da prudência. Nesse caso, não é omissão. Nesse caso, é a virtude do silêncio. Maria conservava todas essas coisas e as meditava em oração no seu coração. Mas no momento oportuno, ela chegava para Jesus e dizia o que estava necessitando e o Senhor operava. Então, nós também precisamos fazer isso. Nós somos carmelitas. Nós temos a ciência de Maria para fazer isso, de levar as situações que as pessoas nos trazem ao Senhor. E o Senhor providencia o que a pessoa precisa. Não somos nós. Nós somos Maria, né, que leva a Jesus a situação. E o Senhor providencia, através também deste dom belíssimo do conselho. Então, para cultivar este dom é preciso, antes de tudo, ter um sentimento profundo de impotência e recorrer muitas vezes ao Espírito Santo, para que nos faça conhecer os seus caminhos. Ele não deixará de nos iluminar deste ou daquele modo, porque se abate aos humildes. Sobretudo se tivermos cuidado de o invocar de manhã para todo o dia. No começo das nossas atividades, das nossas principais ações e especialmente em todos os casos dificultosos. Ou seja, invoque o Espírito Santo em todas as suas necessidades, sobretudo nos momentos. Esses momentos específicos, você vai prestar um serviço na caridade a alguém, você vai para o locutório escutar alguém, não vá como se fosse fazer uma feira não, minha irmã. Se revista da graça do Espírito Santo, passa no coro, ore, invoque o Espírito Santo. Você vai atender alguém, invoque o Espírito Santo. É Ele que tem que ir com a senhora. A senhora vai ser a jumentinha que vai levar o Espírito Santo. Você, meu irmão, está me escutando? Você é o jumentinho que vai levar o Espírito Santo. Eu, Frei Kleber, quando vou aconselhar, ministrar sacramento, eu sou o jumentinho que leva Jesus. É o Senhor quem vai. Além disso, é necessário habituar-nos a prestar atenção à voz do Espírito Santo, a julgar tudo à sua luz, sem nos deixar influenciar pelas considerações humanas, e a seguir as suas mínimas inspirações, encontrando então a nossa alma maleável e dócil.
falar-nos ao coração muito mais frequentemente. Então, acostumar-se a escutar o Espírito Santo, a ouvi-lo. E para finalizar, eu quero ler algumas passagens da Sagrada Escritura que falam deste dom maravilhoso. A primeira passagem é Jó, capítulo 12, versículo 13. Ora, é em Deus que está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e a inteligência. Então, Deus é a fonte, né, dos dons. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é o conselheiro por natureza. É dele que vem o dom, a graça. Então, devemos recorrer a ele. Não nos outorguemos este título. É de Deus que vem este dom, esta graça. Eclesiástico 6:6. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro um entre mil. Então aqui é um conselho muito sábio, né? Então, nossa vida é uma realidade muito preciosa. Então, assim, que a sua vida não seja um livro aberto, viu? Se a tua vida é um livro aberto, feche. E abra sua vida para uma pessoa. Tenha um diretor espiritual, tenha alguém que te acompanhe. Ser uma pessoa aberta não significa que é colocar a sua vida nas mãos de todo mundo. A nossa vida é um dom precioso, e nós precisamos colocá-la nas mãos das pessoas certas, ou seja, daquele que o Senhor nos coloca também como alguém que nos leve para Ele. Então não faça da sua vida um caderninho, onde todo mundo pode escrever. Confie a sua vida à pessoa certa. É um conselho aqui, ó, do Siracida, do Eclesiástico. E eu vou pegar o último exemplo agora do Novo Testamento, das cartas de São Paulo, das cartas apostólicas, né? Tito, capítulo 2, versículo 3. Igualmente, as mulheres idosas tenham compostura de pessoas santas, não sejam maldizentes, nem dadas ao vinho em excesso. Ensinem o bem. Exortem as mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, castas, zelosas, donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, é um elogio às mulheres e as mulheres santas, né? E ensinando-as a viverem com castidade e em santidade. E falando que assim o sendo são mulheres boas conselheiras. Sobretudo aqui se encaixam as mães de família, né? Que têm um papel essencial na formação da sociedade, porque as mães é que formam os filhos, né? E hoje é muito importante.
Se hoje nós temos muitos filhos descabeçados, é porque nós temos muitas mães que não têm cumprido a sua missão. Têm sido omissas. Percebem que seus filhos estão alheios, percebem a mudança do comportamento dos seus filhos e não fazem nada. Percebem que seus filhos estão arredios e não fazem nada. Não façam isso, mães. Exerçam o dom do conselho. Se a senhora percebe que teu filho está alheio, aproxime-se dele. Estou falando aqui para mães porque eu sei que esse vídeo também vai para o GOT. E acredito que nesse grupo de GOT tenham mães, né? Mães e pais. Então, se tu percebe que a alteração no comportamento dos teus filhos, não espere que o pior aconteça. Aproxime-se dele e diga: meu filho, tenho percebido que tens estado afastado, alheio. Olha, isso não é bom. Né? Isso não agrada a Deus. Então, se tem algo acontecendo, abra teu coração. Sou teu pai, sou tua mãe. Eu te amo, estou aqui para o teu bem. Afasta-se das más companhias. Não te influencies com pessoas que não te amam. Quem te ama está aqui. Sou eu, tua mãe, teus irmãos. Somos nós que queremos verdadeiramente teu bem. Então, percebam as atitudes e os comportamentos dos seus filhos e ajam. Não deixem para depois. É vossa função aconselhar, orientar, conduzir para o bem, para Deus, para a vida. E na comunidade também a mesma coisa. E aqui me dirijo às prioras, sobretudo. Percebeu que uma irmã mudou muito o comportamento? Não espere que a irmã venha, a senhora. Se aproxime, faz parte da sua função, da sua missão de mãe da comunidade. É omissão, é pecado grave, viu, para as prioras. Está vendo que a irmã lá está se afastando da comunidade, está arredia, deixar a irmã lá no cantão dela. Não, aproxime-se. Minha filha, o que está acontecendo? Tenho percebido que a senhora está muito triste, muito afastada. Tenho rezado pela senhora, mas isso não lhe faz bem ficar desta forma. Então, segundo as constituições, segundo o nosso carisma, oriente a irmã, para aquilo que é próprio da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa forma de viver. Seja-lhe próxima, seja-lhe fraterna, estenda-lhe a mão. Não deixe que a coisa chegue a um ponto extremo. E o último texto que eu gostaria de apresentar é Gálatas 5, 13 a 26. Então aqui São Paulo vai apresentar-nos os frutos da vida no Espírito e os frutos na vida na carne. Então aqui são critérios claros para a gente saber quando os conselhos vêm de Deus e não. Ou seja, quem aconselha a viver no pecado, a viver fora da graça, não aconselha segundo a vontade de Deus. Então se alguém vem te dar um conselho que te leva a pecar, esse conselho não vem de Deus. Ou se alguém vem te dar um conselho que não te leva a sair do pecado, esse conselho não vem de Deus. Então, os conselhos que vêm de Deus não vêm com meias palavras, eles são claros, eles te exortam a viver na vontade de Deus e a fugir e a evitar as ocasiões de pecado. Então eu vou ler o texto, porque esse aqui é um texto clássico e é um texto elucidativo. Ele deixa claramente como o dom do conselho se exerce na nossa vida. Eu vou ler mais especificamente a parte dos dons, né? Então diz: eu vos exorto, a partir do versículo 16, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito,
e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o espírito, e o que o espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já os fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. E aqui então, meus irmãos e irmãs, com este texto eu encerro esta partilha sobre o dom do conselho. Peçamos ao Espírito Santo este dom tão necessário para crescermos na intimidade com Deus e fazermos sempre em tudo o que agrada a Deus, porque esse dom é um dom necessário para essa vida íntima com Deus, para fazermos em tudo o que agrada a Deus. E para ajudarmos-nos mutuamente a buscar em tudo o que agrada a Deus. E às minhas amadas irmãs carmelitas, a minha saudação especial, meu carinho, meu abraço. Fiquem com Deus em uma santa solenidade de Pentecostes. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós com toda a efusão de amor e possa fazer no nosso coração o que Ele fez no coração da nossa Santa Madre. Trocar os nossos corações. Colocar no nosso peito o coração de Jesus, inflamado de amor, e colocar o nosso coração no peito de Jesus. Os corações se hão trocado. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus.